E a tua cara e já podes. Ok. Olá, malta, tudo bem? Aqui é o Greg Palmieri. Fui convidado pela Flag para falar um pouco sobre as skills essenciais para um designer do futuro. Eu espero que eu não desaponte vocês com a seleção que eu fiz. Eu tentei não colocar muito sobre ferramentas. A perspectiva que eu quero dar aqui para vocês é um overview em relação ao que eu tenho de experiência e o que eu tenho vivido do mercado. Então, quando eu falo de skills essenciais para um designer do futuro, na verdade, eu estou a falar de perspectivas que eu acho e tendências que eu acho que vão acontecer nos próximos anos, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Eu sou o Greg Palmieri, eu trabalho numa empresa chamada High Interactive, uma empresa de designer interativo de Portugal. A minha história, eu vou introduzir um pouco da minha história, mas só para introduzir para vocês, eu venho de um cenário onde eu trabalhava muito focado em direção de arte, e nos últimos 7 anos eu tenho focado minha carreira muito mais em relação ao UX e à experiência, tá? Então, quem sou eu? Eu sou o Greg Palmieri, eu sou de São Paulo, tá? A minha experiência, eu comecei a trabalhar em agências de publicidade. A primeira agência que eu trabalhei chamava-se VML, é uma agência de design de interação muito famosa, muito grande também no Brasil, uma das maiores atualmente, e depois migrei para Young Rubicon, que é uma agência mais tradicional, e antes de eu caminhar aqui, da minha caminhada para a Europa, eu também trabalhei na Young Rubicon, que é uma agência muito, aliás, trabalhei na Macan, que é uma agência também muito tradicional brasileira. Então, o início da minha carreira, como muitos de vocês vão passar por isso, e devem estar a passar por isso, devem estar a se pensar, né, apesar de eu ter um background de direção de arte, ou de publicidade e advertising no geral, será que existe espaço para nós no futuro? E a minha resposta, eu vou mostrar para vocês um pouco do direcionamento que eu acho que o mercado tem tomado, e quero mostrar como que a gente consegue chegar lá, tá, juntos. Depois da minha trajetória, eu fiz o meu mestrado em Milão. Esse meu mestrado foi focado em tecnologia. Foi um mestrado bastante interessante, onde eu pude adquirir skills de tecnologia. Esse mestrado foi na Escola Politécnica de Design, que é uma escola muito tradicional em Milão. E nessa escola tive a oportunidade de aprender muito mais sobre usabilidade, sobre user testing, e também foquei a minha tese em acessibilidade. Tá? Então, eu consegui trazer um pouco do que eu já tinha da experiência de direção de arte, e nesse momento, a partir daí, comecei a migrar o meu trabalho para a experiência do utilizador, mas sempre utilizando os conceitos que eu aprendi também lá atrás, na publicidade. Tá? E, por final, eu chego a Lisboa, vim para cá também para fazer um curso, acabei por iniciar minha trajetória numa empresa chamada High Interactive, e é a empresa que eu estou até hoje. Já trabalho nessa empresa há 6 anos, então tenho construído uma base sólida com eles, e eu acredito que High Interactive e o mercado em si tem evoluído muito, e eu acredito que eu faço parte dessa transição de evolução do mercado. Tá? O que nós vamos falar hoje, tá? Assim, tudo que eu coloquei nessa apresentação não é uma verdade definitiva, é muito mais para nós pensarmos o que pode ser o futuro quando a gente fala de design de interação, né? O que seria esse futuro? E um futuro muitas vezes próximo, óbvio que nós temos dificuldade de enxergar um futuro a muito longo prazo, mas eu vou colocar aqui alguns questionamentos que vão nos fazer refletir no que pode acontecer nos próximos 5 ou nos próximos 10 anos, tá? Então, as temáticas que eu vou falar aqui hoje é o olhar além do design, ferramentas em transformação versus ideias, entenda sobre o negócio, habilidade para controlar o tempo e data em benefício do design. E no final eu vou fazer um pequeno questionamento do que é o futuro do design de interação, né? Para onde é que nós vamos e que tipos de experiências é que nós vamos desenhar, tá? Então, a primeira temática que eu gostaria de falar, assim, que eu acho que é uma skill extremamente essencial para o design do futuro, é a habilidade de olhar além do design, tá? Nós, como designers de experiência e UXers, nós tendemos a, muitas vezes, focar só na ferramenta ou nas entregas que nós temos que fazer no dia a dia, e eu acredito que o olhar além do design significa entender coisas como
a nova economia. Ou seja, o mundo está em mudança, nós sabemos que 2020 foi um mundo de extrema transformação em metodologias de trabalho. A pandemia veio para definir algumas novas metodologias de trabalho e algumas novas direções que nós devemos seguir. Tá? E dentro dessa nova economia existem alguns pontos que eu queria colocar aqui como destaque. Tá? Porque essa nova economia é uma economia digital, é uma economia nova. Tá? Dentro dessa economia, as indústrias mais tradicionais que nós conhecemos serão transformadas, muitas delas já estão a ser transformadas, tá? E dentro dessa transformação existem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que estão muito ligados ao que será a experiência, o design de experiência nos próximos 5, 10 anos. Nós temos a inteligência artificial e o machine learning a evoluir muito. Nós temos o data science como um grande aliado do design. Nós temos o 5G a chegar, né, em relação à tecnologia, o que vai proporcionar uma internet muito mais rápida. Nós temos o conceito do Everything as a Service, tá, que são serviços digitais que podem ser acedidos via cloud, em qualquer lugar do mundo. E nós temos o conceito do multi-cloud, que basicamente é uma versão 2.0 do que nós conhecemos como cloud. Ou seja, é uma evolução na nuvem, onde todas as informações vão estar na nuvem. Vocês podem ver um exemplo muito simples, que é a revolução que o Figma, por exemplo, tem feito no mercado, utilizando o serviço via cloud, que pode ser acedido pelos clientes, pelos designers e por toda a equipe. Tá? E quando nós falamos de Everything as a Service, tá? nós falamos de produtos, tá? Que antigamente eram produtos tradicionais, como coisas que vão até além do que nós imaginávamos, como, por exemplo, um atendimento com um doutor. Já existe um serviço nos Estados Unidos chamado Doctor on Demand, que basicamente é um serviço que ele é completamente instalado na cloud, tá? Pode ser acedido de qualquer lugar, e basicamente o que você faz é uma consulta com um médico de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Isso vem para revolucionar o método o que nós conhecemos como tradicional. Tá? É repensar um serviço que existia no passado e que hoje nós podemos criar um novo modelo de negócios por cima disso. Existe um outro serviço chamado Cloud Kitchens, que basicamente imaginem que um restaurante tem aqueles softwares de gestão de equipa, gestão de encomendas, gestão de entrega. O que o Cloud Kitchen está a fazer é um serviço integrado com todos os restaurantes, via cloud também, ou seja, eu não tenho que pagar um software para aceder ao Cloud Kitchens. E o que eles estão a fazer é revolucionar o que era um mercado dos serviços digitais voltado para restaurantes. E antigamente uma empresa, só para dar um exemplo, antigamente uma empresa tinha que pagar um fee para contratar um software, ou construir não só pagar o fee, mas construir um próprio software de gestão interna. E dessa maneira o que eles fazem, eles pagam uma mensalidade, como o Spotify da vida, e tem acesso a todos esses serviços incluídos. Tá? Então, nessa nova economia, o que nós temos que pensar, né? Como designers, o que nós temos que estar preparados para isso? Essa nova economia não depende de um local fixo, tá? Ou seja, eu posso aceder a esses softwares de qualquer lugar, esses serviços de qualquer lugar. Eles podem ser acedidos pela cloud em tempo real e muito rápido com a próxima geração do 5G. Posso aceder isso via device, posso aceder isso de qualquer lugar do mundo, tá? As empresas tendem a trabalhar remote friendly, tá? Nos dois lados, tanto o lado do cliente, que está a colocar suas equipas para trabalhar remoto, quanto as empresas de serviços que também estão a trabalhar remoto. Ou seja, eu posso estar a trabalhar para um cliente em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Isso nós temos que estar preparados, tá? E algumas ferramentas já proporcionam, já nos ajudam a chegar lá. E quando nós falamos dessa nova economia, nós nos deparamos com um novo modelo de troca comercial, tá? E que nós conhecemos como criptomoedas. E por que eu acho que um designer tem que saber o que está acontecendo com esse mercado? Porque assim, as novas moedas podem influenciar no futuro dos projetos? Eu acho que sim, porque quando nós estamos a pensar uma experiência, já existem alguns modelos, algumas empresas que estão a usar criptomoedas para
efetivamente vender serviços, como, por exemplo, o Gift, que é uma empresa americana. No Gift já é possível comprar serviços utilizando criptomoedas, tá? Então, quando eu estou a pensar uma experiência, eu tenho que levar em conta que daqui a 2, 3 anos já vai ser já será muito mais acessível as criptomoedas, já vai estar muito mais espalhado pelo mundo todo. Aqui um exemplo de coisas que eu posso comprar já no Gift com criptomoedas. Posso comprar produtos no Walmart, por exemplo, eBay, posso utilizar no Uber, posso utilizar no Starbucks, e posso comprar pontos na PlayStation, e posso pagar serviços, posso utilizar serviços. Então, assim, na minha opinião, isso é um diferencial, um designer que consiga entender como funciona o ecossistema do blockchain, das criptomoedas, já estão a um passo à frente em termos de como estruturar um projeto e como pensar uma experiência de uma aplicação. Um outro exemplo é uma campanha do KFC do Canadá. Basicamente, eles fizeram uma campanha temporária, mas, óbvio, essa campanha foi feita para testar se o Bitcoin já tinha aderências no mundo físico. Então, o que eles fizeram, basicamente, eles criaram uma campanha onde se podia comprar hambúrgueres utilizando Bitcoin, o que foi uma grande revolução, ou seja, com o meu telemóvel eu já conseguia pagar por serviços. Duas moedas, eu separei aqui duas moedas que eu acho que vocês podem seguir. Eu, particularmente, eu tenho um pouco dessas duas moedas, e quando eu digo tenho, às vezes existem aplicações onde você pode comprar 5, 10 euros dessas moedas só para acompanhar o crescimento dessas moedas e como elas estão performando no mercado. As moedas que eu tenho na minha aplicação, que eu uso para comprar, é o Ethereum, que é basicamente uma evolução do Bitcoin, é uma moeda descentralizada, e através dessa moeda também é possível comprar diversos serviços digitais e utilizar ela para comprar serviços online. E a outra é a Stellar, que na minha opinião, é a terceira. O primeiro é o Bitcoin, a moeda que mais cresce, depois o Ethereum é uma moeda que está em destaque, é considerada como se ela fosse se nós compararmos a Bitcoin com a Ethereum, a Bitcoin seria o Windows e a Ethereum seria a Apple, se nós compararmos as duas a nível de tecnologia. E a Stellar é uma outra moeda que tem crescido bastante. Eu acho que também é uma moeda que vocês podem, por ser descentralizada e por ser baseada em dólar, é uma moeda que vocês também podem começar a pesquisar. Essas duas moedas têm, por exemplo, websites muito bonitos e muito bem explicados, para vocês entenderem como funciona essa mecânica das criptomoedas. Só para dar um overview muito rápido, existem 6.955 criptomoedas no momento. Existem 5, provavelmente, das mais famosas, mas pode ser que daqui 2, 3 anos, dessas 6.955, pelo menos 15 sejam utilizadas ao redor do mundo. Eu acho que quando nós estamos a pensar a experiência, é muito importante levar em conta a nova economia e como a economia tem se moldado, ok? Agora, passando do tema da economia, quando nós falamos de ferramenta, isso é o que cria um pouco mais de ansiedade nos designers hoje em dia. Eu dou aulas na Flag também. Por acaso, hoje eu vou dar aulas, por exemplo, de Figma, e uma coisa que eu sinto que cria uma certa ansiedade nos alunos é a velocidade como essas ferramentas têm mudado, ok? Então, se nós pensarmos na perspectiva do mercado há 2 anos atrás, todos nós usávamos Sketch, e hoje em dia a maioria das equipas já migraram para o Figma, por ser mais colaborativa e mais fácil principalmente agora na pandemia, é muito mais fácil de gerir um projeto dentro do Figma do que do Sketch. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês ok, realmente vai existir uma ansiedade em relação às ferramentas, porque elas são muitas, e às vezes é um pouco difícil escolher qual é a melhor ferramenta que nós vamos utilizar, mas isso é tranquilo, porque eu vou mostrar aqui para vocês o que eu acho que vai acontecer em relação às ferramentas, ok? As ferramentas, vocês já devem ter percebido isso, elas estão em constante transformação. E essa transformação acontece cada vez mais rápida, tá? Então, em 2 anos eu tinha algumas features, em poucos meses eu já tenho outras features muito mais avançadas.
O Figma é o que mais atualiza ultimamente. Cada semana parece que eles lançam uma feature nova. Agora eles já têm uma feature chamada Constraints, que permite criar um grupo de componentes muito mais avançada. Mas, resumidamente, para dizer, as ferramentas vão evoluir num ritmo assustador, e cada vez mais, porque isso é comum e isso é uma tendência do mercado. Por exemplo, se nós formos pensar no Photoshop, agora existe uma nova feature chamada Neural Filters, que basicamente ele tem inteligência artificial por trás do Photoshop, o que nos proporcionaria, por exemplo, mudar a perspectiva de um rosto sem criar 3D, ou seja, só utilizando o Photoshop, que é uma ferramenta de edição de imagem, nós já conseguiríamos criar algo mais complexo. Tá? E o que vai acontecer? A curva de aprendizagem é cada vez mais fácil, tá? Porque assim, nós designers, nós temos um histórico, a maioria dos designers que estão no mercado hoje, e os que estão a entrar no mercado agora também tem esse histórico, tá? Nós viemos de algumas ferramentas, e as ferramentas que existem hoje em dia, por exemplo, Figma, nada mais é do que uma combinação de várias ferramentas que já existem no mercado, o que facilita muito a nossa vida, porque é cada vez mais rápido e fácil aprender as ferramentas. E as ferramentas estão cada vez mais autônomas e inteligentes, tá? Então, elas nos ajudam, a inteligência artificial das ferramentas, elas vão se moldando a um ponto de que, para nós, vai sobrar mais tempo para realizar as tarefas. Nós demoraremos menos tempo para realizar as tarefas. O que eu demorava antes para montar uma experiência completa com 200 ecrãs, que antes eu fazia no Photoshop, depois passei para o Sketch e hoje eu utilizo o Figma, o que eu demorava uma semana para montar esses ecrãs, hoje em dia eu demoro, eu diria que em 8 horas eu consigo criar 200 ecrãs e atualizá-los com os components, ok? E isso para dizer o quê? Essas ferramentas vão nos levar a algo que é muito importante e que eu sinto que é a tendência, que já foi a tendência, aliás, a ideia já foi o rei quando nós pensamos em design de experiência no passado, as equipes que criaram tudo que nós conhecemos hoje, tá? Desde da arquitetura da informação até a concepção do que é um computador, tá? Eles tiveram ideias, e quando nós falamos de ideias, nós falamos de projetos. E o que acontece, né? Voltando aqui, que nós demoramos menos tempo para executar uma tarefa. O que vai acontecer é que nós temos mais tempo para pensar em ideias, ok? E quando nós pensamos em ideias, é nesse momento em que nós criamos uma revolução na sociedade e nós temos margem para criar novos produtos, tá? Então, se nós formos pensar em tudo isso, o design é processo, tá? O design é um processo de criar alguma coisa, uma experiência, um produto, tá? Então, quando a gente pensa em design, ele funciona basicamente de como algo funciona, como algo se parece, e depois como algo funciona e como algo se parece de novo. Então, é uma combinação de função e forma. Isso é design, tá? E essas ferramentas vão nos ajudar a chegar até aí. Mas como é que eu ativo um output que vai ser extremamente valorizado no futuro? Porque as máquinas, elas não conseguem pensar de forma orgânica, tá? Elas constroem um pensamento baseado em dados, e nós, seres humanos, construímos nosso pensamento baseado em criatividade, em experiência, tá? E o que é uma skill que eu acho que vai ser extremamente valorizada? É a skill de conseguir liberar criatividade e enxergar o projeto com facilidade, tá? Então, a criatividade é um output. E como é que eu libero isso, né? E de onde vêm as grandes ideias? Como é que eu faço para ser uma pessoa criativa no futuro? Além de dominar as ferramentas todas, mas pensando que daqui a 10 anos as ferramentas vão ser autônomas, então, basicamente, o que eu preciso é inserir uma ideia e a ferramenta vai me dar uma resposta. De onde vêm as grandes ideias? Como é que eu liberto essas grandes ideias na nossa cabeça? Então, o que é a criatividade? Nada mais é do que a prática da curiosidade que vai trazer uma mudança, vai trazer um resultado, tá? E a criatividade tem relação direta com experiências vividas, descobertas e comportamentos, tá? Como que eu libero o output criativo para resolver problemas? Porque nós temos que pensar, eu já ouvi algumas pessoas a dizer assim, as interfaces estão todas muito parecidas, as experiências estão todas muito, muito parecidas, e realmente isso é uma tendência. O mercado
vai padronizar, né? As interfaces vão ficar todas padronizadas e a experiência vai ser cada vez mais padronizada. Mas como é que eu resolvo problemas, tá? Como é que eu libero o meu lado mais criativo? E uma das coisas que nos leva a ter resultados em relação à criatividade é sermos curiosos, tá? Ou seja, a curiosidade nos levará à criatividade. Saímos da rotina, fazer algo que nós amamos, porque, claro, óbvio, nós estamos na pandemia e é um momento muito difícil, mas é muito importante nós, como humanos, vivemos o máximo possível para nós termos uma resposta melhor e mais orgânica do que seria uma resposta de um robô, por exemplo. Então nós temos que ser pessoas que fazem coisas que amamos, como cozinhar ou praticar um esporte. Nós temos que treinar isso, e como designers mais ainda. Nós temos que estar conectados com o que está acontecendo na realidade das pessoas, e nós, como designers, temos que vivenciar isso, tá? Então, sair da rotina do desenho, ou seja, a pesquisa massiva em UX e UI. Nós temos que abrir um pouco de espaço para vivenciar mais experiências. Nós temos que procurar inspiração fora do design, tá? Isso é extremamente importante. Nós podemos tirar referências da psicologia, da filosofia, da ciência no geral, da publicidade, da culinária e assim por diante, do esporte. É daí que vem todas nossas referências e inspirações. Desligue-se, tá? Quando eu falo desligue, desligue uma vez por semana e se conecte com alguma coisa mais orgânica, tá? Façam viagens assim que possível, tentem vivenciar experiências diferenciadas, tá? Outra característica é converse. Nós, como designers, temos a tendência de conversar. É normal isso, nós conversamos com pessoas que são parecidas conosco. Então, os designers geralmente andam em grupos de designers, os UXers andam em grupos de UXers, e é extremamente importante nós estarmos conectados com outras pessoas, tá? Então, façam um esforço para se conectarem com pessoas diferentes de vocês. Experimente algo que vocês nunca fizeram antes, tá? Porque a experiência vai nos trazer ideias. Através de uma experiência, vocês podem perceber um problema e podem resolvê-lo da vossa maneira, mas para chegar até o problema é preciso vivenciar, tá? Eu preciso experimentar para conseguir enxergar problemas e enxergar soluções. Aprender uma nova língua, tá? Uma nova maneira de comunicar, porque quando nós falamos de serviços e projetos, nada mais é do que, muitas vezes, uma linguagem, uma conversa, tá? Quando nós estamos a criar um serviço, nós estamos a criar, basicamente, uma conversa com o nosso consumidor, nosso utilizador. Então, é importante nós aprendermos a nos comunicar com pessoas diferentes, e uma das coisas que eu acredito que vai nos despertar isso é aprender uma nova língua, por exemplo, uma nova forma de se comunicar. Buscar inspiração no storytelling é essencial. Ler livros, né, porque, pronto, óbvio, todos nós gostamos de séries e alguns gostam de videojogos, mas é tentar desconstruir o que acontece no storytelling, ok? É tentar ver o storytelling numa perspectiva de quem está a construir uma história, de quem está a contar uma história. Então, ao ler livros, ao jogar os videojogos, mesmo quando vocês estão a aceder a um site, a vivenciar uma experiência online, tentem desconstruir qual é o storytelling que está por trás disso, tá? Então, o storytelling é um fator extremamente importante para o futuro, porque, de novo, as máquinas, elas recebem data, tá? Por mais que elas tenham alguma maneira de construir esse pensamento através de machine learning, elas precisam receber data, tá? Ao contrário do ser humano, que tem a capacidade de construir histórias através de experiências. É muito diferente receber datas do que vivenciar uma experiência. Então, essas são skills que vão estar muito em evidência no futuro próximo, Tá? E quando a gente fala desse futuro próximo, algo que os designers têm que estar 100% conectados é com a questão de entender mais sobre o negócio, tá? Porque eu acredito que hoje em dia exista um foco, muitas vezes, na ferramenta e não tanto no negócio como um todo, e como as empresas geram receita e como as empresas funcionam em termos de estrutura. Então, eu acho que isso é extremamente importante, nós estarmos conectados com o negócio, porque o designer, ele já faz parte de cada vez mais, mas
o que acontece é que o designer vai estar cada vez mais conectado com o negócio, com as decisões do negócio para o futuro. Então, quando eu falo de negócio, eu dividi aqui em duas coisas que eu acho extremamente importante. Uma é que nós temos que aprender a buscar informações melhor, tá? E quando eu falo buscar informações melhor, é buscar informações em diversas fontes de informação. E isso tem um nome, chama-se leitura lateral, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre essa temática, existe uma técnica de research, quando nós estamos a receber uma informação, a ler uma informação, essa técnica chama-se leitura lateral, tá? E eu acredito que seja a melhor maneira de receber uma informação. Quando nós estamos a ler uma notícia, tentem não se apegar muito somente a uma fonte de informações e a mais do que uma fonte de informação. Eu vou mostrar aqui no próximo slide um exemplo. Então, quando nós falamos de leitura lateral, né, o mundo, nós todos sabemos que a fake news é algo que existe em todos os países e todas as realidades do mundo. E isso acontece muito devido à internet e como nós temos a informação descentralizada, ou seja, qualquer pessoa pode colocar uma informação na internet hoje em dia. Então, quando nós estamos a fazer um research sobre alguma temática, nós temos que ter algum cuidado para que tipo de informação nós estamos a ler, tá? E aqui só um exemplo imagina que nós estamos a buscar uma informação sobre as eleições dos Estados Unidos de 2020. Existem diversas possibilidades, existem meios de comunicação que tendem a fazer a comunicação mais voltada para a esquerda, né? Ou a posicionamento político mais para a esquerda. Alguns outros meios de comunicação tendem a ter o direcionamento mais para a direita, outros tendem a ter o posicionamento mais para o centro, tá? E quando eu como designer, quando estou a buscar informações, eu dificilmente, eu não deveria seguir somente um ponto de vista, porque se eu sigo um ponto de vista, eu acabo por ter a minha resposta àquele problema, acaba por seguir uma tendência política, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer quando eu estou a fazer um research, eu tenho que ter uma documentação onde eu coloque diversos pontos de vista antes de tomar uma decisão, tá? Então, eu acho que, por exemplo, a leitura lateral eu acredito que seja uma evolução na questão do research, e algo que também será muito valorizado pelas empresas, uma pessoa que tenha, que absorva menos tendências políticas, que tenha uma visão mais linear sobre um problema, ou seja, uma pessoa que consiga enxergar um todo e não siga uma notícia só porque, por exemplo, a CBS é um canal extremamente relevante, mas pode ter, por acaso, soltado uma notícia com viés de esquerda, mas o nosso objetivo, quando nós estamos a criar um projeto, não é esse. O nosso objetivo é ter a informação o mais realista possível e com diversos pontos de vista. Tá? E outra questão extremamente importante, que também eu acho que é uma tendência que já acontece um pouco, mas que eu acho que tem que evoluir um pouco mais, é o fato de quem está a desenhar uma experiência estar muito mais envolvido na questão do negócio em si. Quando eu falo de negócio, entra um tema que são os stakeholders, tá? Que basicamente é todo o ecossistema de como um projeto funciona. Isso é uma skill que eu também acredito que seja uma skill que vai fazer extrema diferença no design do futuro. Tá? Então, quando eu falo de stakeholder, eu estou a falar de todo esse ecossistema de uma empresa e de um projeto e de um serviço. Dentro desse projeto, existem os investidores, que são extremamente importantes para a concepção de um produto, de um projeto. Nós, como designers, temos que ter a percepção de que os investidores são extremamente importantes e que nós, como nós designers, também podemos influenciar no investimento de um produto. Nós podemos ser os investidores no futuro, nós podemos investir em coisas, tá? O nosso tempo é um investimento, então nós temos que tentar nos aproximar dessas camadas de um projeto, tá? Então os investidores são extremamente importantes, os colaboradores diversos de uma empresa, não só os designers, mas todos os colaboradores que estão a participar do projeto, os fornecedores, no caso de um serviço, o governo, tá? Como é que o governo, a camada do governo implica no meu projeto, no desenho que eu estou a construir, na experiência que eu estou a construir. Quanto mais acesso e mais conversa eu tiver com essas camadas dos stakeholders, melhor vai ser a minha resposta como designer, tá? Melhor é a experiência que eu vou criar.
Então, skills extremamente necessárias para um designer do futuro é estar próximo desse ecossistema de negócios, tá? Nós fazemos parte do negócio, e nós, no caso do design, nós estamos a criar um projeto, nós não estamos a criar uma obra de arte, nós estamos a criar um produto e nós estamos a criar uma solução. Por isso é importante estar muito perto do negócio, tá? E quando nós falamos de negócio, entramos na questão que eu falei que o tempo tem relação com dinheiro, né? Não só o dinheiro, mas o tempo é um recurso que nós temos como designers. E uma coisa que vai nos diferenciar no futuro é sabermos gerir o próprio tempo, tá? E quando nós falamos de tempo, nós entramos em problema, tá? Nós, como designers, nós basicamente estamos a resolver problemas o tempo todo. E quando nós falamos de problemas, eu já falei isso para quem estava no último webinar que eu dei para vocês, eu falei sobre os wicked problems. Os wicked problems são problemas muito difíceis de resolver e que não são tão fáceis de resolver como um problema de usabilidade, por exemplo. São problemas externos que influenciam no nosso design de experiência. Tá? Aqui um exemplo de como funciona um problema, tá? Um wicked problem. Ele é um problema extremamente complexo que muitas vezes envolve, por exemplo, o coronavírus é um belo exemplo de wicked problem, porque eu, como designer, posso estar a fazer um projeto, mas um fator externo, nesse caso, o fator externo, nesse caso, foi o coronavírus que atrapalhou completamente o nosso desenvolvimento. Isso é um wicked problems, tá? E o design, ele ajuda a resolver esses wicked problems. Só que são problemas que dependem de muito esforço e muito tempo, tá? E algumas questões que são relacionadas aos wicked problems, por exemplo, tem relação com a saúde, que eu falei do coronavírus, tem relação com a educação, relação com mudanças climáticas, são coisas muito complexas de serem resolvidas, ok? E como é que nós resolvemos esses problemas? Existe um conceito no design que é o conceito de iterar, ou seja, eu tenho um projeto e eu mudo de direção o mais rápido possível, tá? Eu crio, depois eu crio novamente, num ciclo até eu encontrar uma solução, tá? Então, o processo iterativo vai nos ajudar, e os designers do futuro geralmente são muito bons na questão de iterar. Ou seja, eu tenho uma direção, mas e se tudo mudar, eu também consigo ter uma outra direção sem perder o foco do que eu estou a fazer, tá? É sobre errar muito rápido e ajustar o processo. Então, uma skill extremamente valorizada é o fato de você conseguir chegar numa outra solução muito rápido e não ficar preso somente em uma proposta, por exemplo. Eu posso ter 2, 3, 4 propostas, então eu crio rápido e erro rápido e também acerto rápido, tá? Isso é uma skill extremamente valorizada. E quando nós estamos a falar de todo esse processo, tá? Aí entra mais uma matemática, que é como a data, né? Como esse monte de informações que estão na internet vão acrescentar valor no nosso design, tá? E eles vão acrescentar muito valor, ok? 50% da mão de obra atualmente, hoje em dia, já é feita por robôs, tá? Isso em algumas indústrias, especialmente indústrias, por exemplo, uma produção de automóveis ou indústrias de alimentação. Todas essas indústrias que exigem trabalho manual, elas estão a ser substituídas por robôs, tá? Porque os robôs, eles aguentam mais tempo que o ser humano, eles conseguem trabalhar mais e eles custam menos, tá? Mas quando nós estamos a dizer que o mundo, tá? Nós estamos a dizer que 50% do mundo tá a ter mão de obras que hoje em dia são robôs. Nós temos a perspectiva mais negativa, que é dizer, olha, ok, boa parte do mundo vai perder o emprego, mas nós também temos uma perspectiva mais otimista, que é a que eu tenho, tá? Essa perspectiva que eu tenho, óbvio, depende muito da educação e do país, tá? O nível de educação que o país tem, de quantas pessoas com mão de obra qualificada existem nesse país. E o que acontece? Quando nós temos 50% da mão de obra que antes eram pessoas, que agora essas pessoas já não estão mais a trabalhar, nós temos 50% mais de pessoas no mundo, óbvio, isso depende muito do nível de educação, mas nós temos mais margem para ter pessoas a trabalhar data science, a estruturar dados, ok? Elas estão a receber dados das máquinas, e estão a criar relatórios e criar soluções para problemas. Nós temos mais pessoas pensando em problemas.
Nós temos mais foco em ciência, tá? Utilizando, óbvio, o machine learning é algo que não tem como voltar para trás. As máquinas, elas vão aprender cada vez mais rápido e nós temos que tirar partido disso como algo positivo. Ou seja, o investimento na ciência vai aumentar muito. Nós vamos ter muito mais cientistas e pessoas a pensar em problemas da humanidade do que nós tínhamos anteriormente. Nós temos a nova economia, que aí entra as criptomoedas que eu falei para vocês, o blockchain e todo esse ecossistema digital, e nós designers fazemos parte dessa mudança e temos que estar conectados com isso, tá? Existem os novos serviços digitais, que é o que eu falei lá no começo, que é Everything as a Service. Então, todos os serviços tradicionais, não todos, mas muitos dos serviços tradicionais vão estar refletidos em serviços da cloud, tá? Ou seja, eu vou poder aceder de qualquer lugar e vou pagar uma mensalidade baixa para aceder a esses serviços, ao invés de ter que sair de casa. Nós temos a infraestrutura, vamos ter pessoas a trabalhar nas infraestruturas, nos servidores, toda essa infraestrutura, tá? Porque os robôs, eles não têm a capacidade de estruturar por exemplo, um servidor físico. Nós precisamos de pessoas a trabalhar nesses servidores, tá? E nós temos mais liberdade para criar arte. Quando eu falo arte, eu estou a falar de storytelling. Quando eu falo arte, eu estou a falar de Netflix, eu estou a falar de filmes, eu estou a falar de teatro, eu estou a falar de música, coisas que são orgânicas e que o ser humano faz, pronto, que é a nossa essência. Ou seja, nós trabalhamos a arte, trabalhamos contar história, trabalhamos melhorar a sociedade no geral, e também sobra mais tempo para nós nos conectarmos com a natureza, que é algo que depois da Revolução Industrial, nós perdemos um pouco esse contato com a natureza, e a industrialização foi algo extremamente rápido, e que transformou a nossa sociedade, mas quando nós temos a tecnologia a trabalhar por nós temos mais tempo para pensar em problemas da sociedade, tá? Claro, isso é uma visão muito positiva e que eu gosto de refletir dessa forma mais positiva, ok? Quando nós falamos de machine learning, existe um vídeo, eu não consigo colocar o vídeo todo agora, porque, entretanto, eu tenho vou dar uma aula hoje e o tempo está um pouco corrido, mas pesquisem um pouco sobre como funciona o machine learning e como é que a máquina funciona. Os designers vão estar recebendo informações o tempo todo e vão estar muito mais conectados com os computadores. Então, tentem se conectar com a temática do machine learning, né? E, assim, vantagens dos computadores que é evidente. Os computadores coletam dados em uma velocidade enorme e nos ajudam a encontrar respostas. Um computador consegue processar informações, muito mais rápido do que um ser humano, tá? Isso, de novo, eu já falei um pouco atrás, mas na minha perspectiva, abrirá mais espaço para pensarmos em problemas orgânicos da natureza e do ecossistema natural e da criatividade. E para mim, né, na minha visão, a tecnologia serve para nos beneficiar. É algo que vai nos trazer muitos pontos positivos, ok? Outro projeto bastante interessante em relação ao machine learning, depois vocês, se quiserem, pesquisem esse projeto. Basicamente é como é que eu uso os dados que a máquina coletou de uma maneira inclusiva, tá? Porque as máquinas, elas estão a coletar muitos dados, tá? E os dados são coletados todos da internet. Só que a internet, ela é escrita por pessoas, tá? Óbvio, existem os robôs e tudo mais, mas a internet é escrita por pessoas. E quando eu estou a usar machine learning e eu estou a coletar dados da internet, existe uma grande possibilidade de eu estar a coletar opiniões de pessoas que não é exatamente o meu utilizador. Então, esse projeto do Google, basicamente, está a falar como eu utilizo os dados que eu coleto da internet, mas de uma maneira inclusiva, tá? E aí tem um texto interessante, que é: os algoritmos não vão lembrar do erro cometido por uma informação errada que ele coletou através do machine learning, tá? Mas os consumidores, sim. E aqui tem um exemplo, tá? Ela tá a falar que, pronto, nenhum anúncio, por exemplo, de casa ou de comprar um carro chegou até essa pessoa. E por que não chegou até essa pessoa? Se eu usei machine learning,
para coletar dados ou me baseei em coisas que eu coletei da internet. Muitas vezes aquele dado dizia que essa pessoa não tinha dinheiro suficiente para comprar um carro, por exemplo, e por causa disso eu não apresentei um banner para essa pessoa, por exemplo, para vender um carro. E nesse momento eu estou a agir com um certo, ou seja, o machine learning está a criar preconceito do que é o meu utilizador final. Então, assim, dificilmente nós vamos utilizar o machine learning como uma decisão final do que nós vamos criar no nosso projeto, tá? Então, pronto, tem que existir uma ética do que nós estamos a usar e tem que existir um ser humano que vai pensar na estratégia do que está a ser construído com machine learning, porque o machine learning pode tomar as decisões erradas, tá? O computador pode tomar as decisões erradas, só que ele nunca vai se lembrar disso, porque ele não é orgânico, tá? Mas a pessoa que foi afetada por esse erro vai se lembrar para sempre. Essa pessoa é nosso consumidor, é um utilizador que usa o nosso produto. E só para finalizar assim no geral, eu falei um pouco rápido, mas o que eu quero é que vocês pensem que, assim, a visão que eu quero que vocês tenham é que o designer do futuro ele vai estar numa camada muito mais de projeto, de pensar a experiência, do que muitas vezes de desenhar uma interface. Tá? E eu coloquei aqui um pouco do que eu acho que é o futuro da interação. Tá? Como é que vai funcionar a interação homem-máquina? Como é que nós vamos desenhar essas experiências? Como é que nós vamos desenhar isso? Então, o futuro da interação humana com a tecnologia será multimodal. E quando eu falo multimodal é que provavelmente eu não vou precisar de um rato para interagir com uma interface, eu não vou precisar de um teclado para pesquisar uma informação, e talvez eu nem precise do telemóvel para ir buscar alguma coisa, tá? E existem algumas formas dessas interações acontecerem. No geral, a experiência, assim, o design de interação vai estar muito mais focado na experiência e não tanto no desenho da interface e num botão ou coisas mais tangíveis. Eu acho que o foco da experiência vai estar muito... Aliás, o foco do design de interação vai estar muito mais na experiência. Essa experiência, por exemplo, pode envolver navegação por gestos, ao invés de eu carregar ao invés de eu estar a carregar num teclado ou no rato, no mouse, eu vou estar a utilizar uma interface por gestos, tá? Então, imagine num futuro onde eu tenha, na minha própria casa, eu tenha uma interface onde essa interface mostre tudo que eu tenho no frigorífico, essa interface mostre quanto é que eu estou a gastar de energia por mês, essa interface mostra como será a temperatura no dia seguinte, e essa interface, eu não vejo uma necessidade de uma interação física com essa interface, tá? Eu acho que as interfaces vão ser muito mais fluidas e nosso papel vai ser pensar nessa experiência, como a pessoa vai interagir com o computador, né? Porque a interface, se vocês pensarem no conceito de interface, nada mais é do que uma maneira de conectar o computador com o mundo físico. Então nós criamos a interface, quando nós falamos interface, é um formulário, é um website, nada mais é do que nós criando um caminho entre computador, mundo binário e mundo físico. Então a navegação pode ser por gestos, por exemplo, pode ser navegação por tracking do olho, que já é uma coisa que já está muito mais perto da nossa realidade, e isso já está para acontecer. Inclusive existe um produto do Google que eles estão a desenvolver um óculos que trabalha com esse conceito do tracking dos olhos, ou seja, eu não preciso mais carregar num enter, mas calhar eu preciso piscar com o meu olho, tá? Então, assim, um designer de interfaces que nós conhecemos hoje, no futuro vai ser um designer de experiência que vai pensar exatamente esses pormenores, tá? Como é que eu digo para o computador que eu estou a pesquisar alguma coisa? Sei lá, será que eu preciso piscar meu olho? Será que eu preciso olhar para aquele elemento fixo por 5 minutos, por 5 segundos? Eu acho que o futuro da interface é menos interface tangível e mais pensamento de como o ser humano vai interagir com o computador, mas sem um ecrã à frente, tá? É um conceito um pouco diferente, mas esse é o futuro, é menos interface, tá? Alguns especialistas dizem até que o futuro do design de interação é no interface. Literalmente, nós estamos a
pensar em alguma coisa e o computador está a responder ao mesmo tempo. Não existe esse meio do caminho. Não existe quando eu digo meio do caminho, não existe essa camada entre o computador e nós. Outra possibilidade já muito próximo, quando eu falo futuro, é 2 anos, já temos vários produtos assim, que é navegação por voz, mas isso pode vir a acontecer mais, por exemplo, nos carros elétricos, nos Teslas. A navegação por voz passa a ser a principal metodologia a principal forma de interagir com o carro, passa a ser por voz e não mais por toque no ecrã, né? E pronto, no geral, eu acho que, assim, tudo que eu falei, o mundo está em transformação e a pandemia veio para mostrar que isso já é uma realidade, tá? O futuro, ano que vem já é o futuro e daqui a 2, 3 anos já é o futuro, mas nós, como designers, temos que entender que nosso papel continua a ser o mesmo, que é resolver problemas, tá? Problemas orgânicos que envolvem seres humanos e natureza. O nosso papel como designers é resolver problema, tá? E aí eu termino com uma frase de uma empresa que eu sigo, de um colega meu no Brasil, que eu gosto muito, essa empresa chama-se Meiuca Design. É uma das empresas que eu mais admiro em termos de design, de interação e de tudo isso que nós estamos a falar aqui agora. E aí a frase que eles mais usam é: se o design não é sobre mudar o mundo, é sobre o quê? E aí eu termino esse webinar, essa talk mais informal que nós tivemos aqui, com essa questão. Eu quero que vocês pensem que o futuro do design de interação é menos ferramenta e mais conexão com a natureza, tá? E mais conexão com o que é do ser humano, que é natural do ser humano, tá? Que é contar histórias, é a vivência, é resolver problemas e assim por diante. E aí, para encerrar assim muito rapidamente, eu coloquei aqui algumas inspirações livros que eu já li e que gosto muito de usar como conceito para as minhas aulas ou para o meu trabalho. Um deles é o Still Like an Artist. Basicamente ele conta como é que do que já existe no mundo de obras de arte e de toda a indústria criativa, como é que eu posso copiar coisas e transformá-las copiar ideias e transformá-las em algo muito melhor ainda, tá? Então esse livro tem essa perspectiva, eu acho bastante interessante esse conceito de basicamente reaproveitar coisas que já existem no mundo e fazer isso de uma forma melhor. Nós temos um livro de comportamento chamado Comportamento Inadequado, que basicamente fala sobre psicologia humana e como que nós devemos compreender o ser humano em termos de psicologia, mas, na minha opinião, a psicologia está muito ligada à usabilidade. Quanto mais nós entendermos como funciona o comportamento do ser humano, melhor nós vamos criar experiências, e é aí que nós temos que focar, tá? Entender o comportamento humano, os UXers do futuro, ou do presente, mas muito mais ainda no futuro. E outro livro é Design for the Mind, que também fala de psicologia, mas esse já tem um viés um pouco mais voltado para o design, tá? Como é que eu uso teorias de persuasão para construir um design melhor? São livros que eu uso muito nas minhas aulas e como referência. E para encerrar, queria deixar para vocês em aberto, para vocês pesquisarem mais, estudarem mais pela temática. Quem tiver a oportunidade de ler um desses livros e depois quiser me mandar uma mensagem para nós discutirmos um pouco mais sobre essa questão do comportamento humano e toda essa questão de usabilidade e etc. Fiquem abertos, deixo o meu contato também. Queria agradecer a Flag pela oportunidade, não só esse webinar, como as aulas que eu tenho dado. Os alunos são incríveis, que tem sido uma experiência muito boa, mesmo nesse momento mais remoto, né? Nós temos metade da nossa turma a trabalhar, a estudar de casa, e metade a ir para as aulas ainda presenciais. As pessoas que estão em casa estão a interagir muito bem com as pessoas que estão na sala de aula, e acho que tem sido uma experiência incrível. Eu tenho gostado muito, quero agradecer.
E pronto, fica aqui essa questão, fica aqui muito rapidamente, fiz, óbvio, de uma forma mais informal, muito mais para provocar vocês a pensarem também o que vocês acham que é o futuro do design. Eu acho que nenhum de nós podemos dizer com certeza qual é o futuro, mas nós temos indícios de que a experiência, o design de experiência vai envolver não só interfaces gráficas ou wireframes, qualquer coisa dessas que nós estamos acostumados a trabalhar no dia a dia, mas vai envolver muito mais design de experiência, tá? A pensar em como o utilizador utiliza uma interface no futuro, como eu falei para vocês, que pode não ser através de um clique ou de um teclado, mas pode ser através do olho, pode ser através de diversas coisas que ainda estão para surgir. E outra coisa que eu queria deixar aqui como assim para finalizar é que quando nós falamos dessa parte da economia no geral, nós temos que entender que nós como designers também podemos fazer parte dessa economia, ou criando ideias em empresas, tá? Nós designers podemos ser empreendedores também. Isso é algo que eu vejo poucos designers com essa mentalidade, mas acho que nós temos que assumir esse papel algumas vezes de empreender, tá? E pronto, e é entender como funciona essa economia e tá sempre conectado a essas mudanças. E de resto, acho que a tecnologia vai nos guiar as ferramentas e a tecnologia vai nos guiar para um caminho mais interessante. Bom, muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, eu não tenho certeza como funciona isso, deixa eu fechar essa apresentação. Então, gostaria de agradecer aqui. Deixa eu só conferir se nós temos alguma dúvida. Bom, eu vou encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo ou discutir algum ponto que eu apresentei, pronto, podem me mandar mensagem diretamente via Facebook ou por e-mail, ou procurem a Flag também, que eu estou sempre por ali. Muito obrigado, malta. Tchau, tchau.